Olá, tudo bem? Você está com fome da palavra? Hoje eu gostaria de continuar falando sobre os relacionamentos da igreja, em especial sobre as viúvas. Nós vamos aprender com o apóstolo Paulo a honrar as viúvas da nossa igreja. Vejamos o que Paulo diz na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versos 3 a 5. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Amém. Viúvas. Naquele período onde Paulo escreve a Timóteo, era um período comum onde as pessoas morriam muito cedo. Deste modo, Paulo não está falando só de senhoras idosas que perderam seus maridos. Não, por vezes havia muitas mulheres jovens que ficavam viúvas. Pense bem, num período onde não existia vacina, remédio, anti-inflamatório, as coisas eram extremamente precárias. E a medicina era acessada por uma pequena parte rica da população. Então, a morte era uma realidade no seio da igreja. A qualquer momento, alguém poderia pegar uma tuberculose, por exemplo, e vir falecer. Pessoas, por exemplo, naquele período, poderiam pegar determinadas doenças que hoje você trata com remédio, soro na veia, e naquele período a pessoa morria. Seja por falta de soro, de anti-inflamatório, como eu disse, e outros remédios que hoje existem. Então, Paulo está falando a uma classe extremamente necessitada da igreja, a saber, as viúvas. Naquele período também não existia uma aposentadoria. E as mulheres eram completamente dependentes dos seus maridos. Então, deste modo, Paulo enxerga que a igreja deveria honrar as viúvas. E por que verdadeiramente viúvas? Porque nós vemos no verso de número 6 que havia outras viúvas que, ao invés de viver como tal, viviam em busca de prazeres momentâneos. Então, elas se transvestiam de viúvas, mas a sua vida era de promiscuidade. Paulo está dizendo, vocês têm que notar, as verdadeiras viúvas são aquelas que não têm filhos nem netos para ajudar e que não vivem na promiscuidade. Essas devem ser ajudadas pela igreja. Portanto, a aplicação é muito simples do que nós estamos falando. E isso aplicado primeiro à liderança local, seja a sua igreja como conselho, e à diaconia. Nós precisamos nos atentar às viúvas da nossa igreja. Aquelas que precisam de auxílio, aquelas que precisam de um amparo, seja econômico ou espiritual. Que Deus nos ajude a olhar para as viúvas com um olhar de misericórdia e ajudá-las naquilo que nós pudermos. Já parou para pensar nisso? Você já ligou para alguma viúva? Já orou com ela? A dor do luto é uma dor que por vezes demora a ser superada. Alguns nem superam, é verdade. Mas a cicatriz sempre fica ali, sangrando vez ou outra. Que Deus tenha misericórdia. Vamos orar? Santíssimo Deus, nós te damos graças porque o Senhor é o Deus de toda misericórdia, que cuida de cada um dos seus filhos, ainda que por vezes sejam esquecidos pelos homens. Ajude-nos, ó Deus, como igreja, a enxergar as viúvas e assim acolhê-las da melhor forma possível. Assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Se você ficou comigo até mais esse final de vídeo, eu peço que você curta, compartilhe. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva, porque assim você nos ajudará a chegar a um número mais expressivo aqui no YouTube e pregar o Evangelho ao número máximo de pessoas. Que Deus te abençoe e até a próxima.